Hi guys, good morning. We are here for one more class. Let's go. Estou diminuindo um pouco a câmera agora. Um momento. Ok. Remember, I told you last class we are beginning our class with an expression or with one word. Today we have an expression, okay? Let's see. How to say daqui a pouco in English. Como é que a gente diz daqui a pouco em inglês? In a little while, ok? Olha aqui um exemplo. Our class will start in a little while. Nossa aula começará daqui a pouco. Nossa aula começará daqui a pouco, ok? In a little while, já é falando inglês. In a little while, ok? Our class will start in a little while, ok? Enjoy this expression. Let's begin now. Vamos lá. Pessoal, na aula passada a gente viu simple present na forma afirmativa. Hoje vamos ver na forma negativa, ok? Então aqui é só um review. Aqui vamos fazer uma pequena revisão sobre a forma afirmativa, para vocês não esquecerem, né? Lembrando, gente, então na forma afirmativa eu vou ter eu vou conjugar, né, o verbo na forma afirmativa quando eu estiver tratando das pessoas he, she e it. Lembram? Quando as pessoas forem he, she, it, o verbo ele vai ganhar s, né? O verbo principal ele vai ganhar s. E quando os verbos terminarem com s, ss, sh, ch, x, o e z, o verbo ele vai ganhar es. Não só S, mas é S. E para aqueles verbos que terminam com Y e antes do Y vier o quê? Uma consoante, o que é que vai acontecer com o verbo? Eu vou retirar o Y no verbo e colocar IS, ok? Essas regrinhas a gente viu bem direitinho na aula passada, ok? Qualquer dúvida vocês vão lá de novo e assistem de novo o vídeo, ok? Então, let's go. Today, we are see negative form. Então, vamos ver a forma negativa. Quando eu estou falando da forma negativa, deixa eu diminuir um pouquinho aqui o vídeo, para não ficar na frente. Um momento, vamos diminuir um pouco o vídeo, pronto. Só para não ficar na frente, pronto. Então, pessoal, quando eu estou falando da forma negativa, eu vou utilizar dois auxiliares, que é o que? O do e o das. Esses auxiliares eu não tenho tradução para eles, certo? Esses auxiliares não é necessário traduzir. Eu utilizo esse auxiliar para fazer a forma negativa, quando eu quiser negar, ok? E sempre que eu estiver utilizando do, das, você já sabe que aquela sentença, aquela frase, ela vai estar no presente simples, certo? Por quê? Porque os auxiliares do presente simples é o do e o das, ok? Então, se eu estou negando, eu vou utilizar o auxiliar do e o auxiliar das, seguido da partícula not, ok? Que é não. Olha aqui, eu tenho do not, ou então eu posso usar a forma abreviada don't, does not, ou então a forma abreviada does not, ok? Lembrando, gente, ó, só uma dica, quando eu estou falando, eu utilizo mais o don't, certo? E o doesn't, eles são utilizados mais na fala, ok? Na escrita também, mas utiliza-se mais na fala, ok? Continuous. Lembrando, gente, olha, o auxiliar das, ele é utilizado para as pessoas he, she e it. Na forma afirmativa eu não tinha que modificar o verbo, né? Ou o verbo ele ganhava s, ou yes, yes. Pronto, já na forma negativa eu vou utilizar o auxiliar das para he, she, it. Para as demais pessoas eu utilizo o auxiliar das. Para I, you, we, they é o do, certo? É o do para I, you, we, they. E para he, she, it, que é o das, ok? Agora, pay attention, né? Vamos prestar atenção a uma coisa, pessoal. Quando eu estou utilizando
o auxiliar, ó, se eu estou utilizando auxiliar na frase, eu não vou precisar modificar o verbo principal. Na afirmativa eu modificava, não era o verbo principal? Quando era recheate, o verbo ou ele ganhava S, ou ES, ou IES. Só que na negativa, quando eu estou utilizando auxiliar, o verbo ele não se modifica, ele não flexiona. Por quê? Porque o auxiliar já indica em que tempo verbal está a frase, certo? Então, por isso que eu não preciso mexer no verbo. Olha aqui um exemplo. Eu tenho um exemplo aqui, olha. Utilizando a pessoa he, né? He. Na afirmativa, quando eu estou falando da terceira pessoa, he, o que acontece com o verbo? O verbo ele vai ganhar S. Aqui, ó, works. Então, o verbo work ganhou S. Agora, vamos pegar essa mesma frase e passar para a negativa, como é o exemplo aqui, olha. He, qual auxiliar que eu utilizo para a pessoa he? Das. No caso, na negativa fica doesn't, estou usando a forma abreviada. E olha aqui, olha. O verbo work não ganhou S, ele não foi modificado, certo? Eu não mexi com ele. Por quê? Eu não mexi com ele? Porque, presta atenção, quando eu estou usando o auxiliar, o verbo principal não se modifica, ok? Então, preste atenção a isso. Olha aqui outro exemplo, a pessoa she, que é ela, né? Então, eu tenho aqui o verbo study, que é o verbo estudar, né? Olha aqui, o study terminou com Y precedido de consoante, então por isso que está com IES aqui, que eu apliquei aquela regrinha que retira o Y, coloca IES, certo? Agora vamos passar para a negativa, né? Qual o auxiliar que eu utilizo para she? É o das, né? Tá na negativa, fica das, na forma abreviada. E olha aqui, o verbo study, eu não mexi nele, ele não modificou. Por quê? Porque eu já estou utilizando o auxiliar. Quando eu utilizo o auxiliar na frase, o verbo principal, ele não se modifica. Lembrem disso, quando eu estou utilizando auxiliar na frase, o verbo principal não se modifica. Não, don't forget this. Olha aqui, eu coloquei aqui, gente, todas as pessoas, para vocês verem ela, como é que fica com auxiliar, seguido do auxiliar, né? Aqui é o I, então, I, o auxiliar vai ser do, né? Então, aqui está conjugado na forma negativa, do not, ou então a forma abreviada don't. You, auxiliar do not, ou então, forma abreviada don't. Agora eu tenho aqui as pessoas he, she, it, ó. He, she, it. Para as pessoas he, she, it, qual é o auxiliar que eu utilizo? O das. Olha, does not, ou a forma abreviada, does not. She does not, ou she does not. It does not, ou it does not. Né? Então, aqui eu estou mostrando as duas formas. Tanto a forma dele sem ser abreviada, como a forma abreviada. Ok? Vamos lá. We. Quando a pessoa for we, o do not ou don't. You do not ou don't. They do not or don't, ok? Então, a atenção maior aqui é mais para essas pessoas aqui, ok? Essas pessoas aqui que é o he, she, it, que quando eu estiver tratando com he, she, it, o auxiliar que eu vou utilizar é o does. E as outras pessoas, como vocês viram aqui, ó, todas as outras pessoas, eu usei do para elas, olha. We do, you do, they do, I do, you do, certo? Olha, todas as pessoas foram do, e he, she, it, apenas he, she, it foi das, ok? Vamos ver uns exemplos aqui, olha. Eu tenho esses exemplos aqui, olha. I don't arrive late at school, né? I don't arrive late at school. Eu não chego atrasado na escola. He doesn't, olha aqui o doesn't. Por que eu usei doesn't, gente? Porque eu estou usando he. Para he, she, it, o auxiliar que eu utilizo é o does. Olha, he doesn't, olha aqui, quem é o verbo? Cook. Eu sublinhei ele, por quê? Porque cook não se modificou. Por que ele não se modificou? Não ganhou S. Porque eu já estou utilizando auxiliar. Mary, olha aqui, Mary é a mesma coisa que o que? She. Mary é ela. Mary, então o auxiliar que eu utilizo para Mary é o
Does not. Mary does not say the truth. Mary não diz a verdade. Say é o verbo dizer, olha. Ou do mesmo jeito. Agora, they don't study on the weekend. They, o auxiliar que eu utilizo para they, que eles ou ela, né? O do. Aqui tá don't, né? Study on the weekends, ok? Agora vamos aqui, olha. Let's practice these expressions, this sentence. Vamos praticar essas sentenças aqui, olha. Todas essas sentenças aqui, pessoal, elas estão em quê? Estão na forma afirmativa. They speak Spanish. He washes. Olha aqui, washes. O verbo ele ganhou é S, porque terminou em SH. He washes the car. The boys arrive late. Mary writes the email, né? Mary escreve um e-mail. Mary, terceira pessoa, she, por isso que o verbo ganhou S. Pessoal, vamos agora passar essas frases para a forma negativa. Como é que vai ficar? Vamos lá. They, o verbo speak, they, né? Então, qual auxiliar que eu vou utilizar quando a pessoa for they? É o do. Então, vai ficar don't, né? They don't speak Spanish. They don't speak Spanish, né? Eles não falam espanhol. Olha aqui, o they, eu utilizei o do, porque eu estou me referindo a they, né? Porque a pessoa foi they. Vamos agora, aqui, he washes the car. Ele lava o carro. He, qual auxiliar que eu utilizo para he? Does, muito bem. Does not, forma negativa. Does not. E aqui, pessoal, preste atenção. O verbo ele vai ficar wash. Por que ele vai ficar wash? Porque ele ganhou S aqui quando ele estava na forma afirmativa. Na forma negativa eu tiro a conjugação. He washes the car. He doesn't wash the car. Ok? Entenderam aqui, pessoal? Por quê? Aqui na forma afirmativa ele foi conjugado, ele ganhou S, né? Naquela regra que terminar com SH. Já na forma negativa, não precisei modificar o verbo, por quê? Porque eu estou utilizando o auxiliar. Quando eu utilizo o auxiliar, o verbo principal não se modifica. Isso tem que ficar na cabeça de vocês, ok? Let's continue. The boys é quem? Os garotos. Os garotos, qual o auxiliar que eu utilizo para eles? Quem lembra? Do, né? Então vai ficar don't, forma negativa, don't arrive late, ok? Mary writes the email, né? Olha aqui, Mary writes the email. Writes ganhou S, porque aqui está na forma afirmativa. Então vamos passar para a forma negativa. Então vamos lá. Mary nela, qual auxiliar que eu uso para ela? O does, forma negativa, does not. Mary does not write. Olha aí, não ganhou S. Não ganha nada. Por quê? Porque eu já estou usando o auxiliar. Ok? E a regra diz que quando eu utilizo o auxiliar, o verbo principal ele não se modifica. Ok? Let's continue. Outra atividadezinha aqui, só para a gente praticar, né, pessoal? Eu tenho aqui em parênteses, olha. Eu tenho aqui em parênteses o verbo e eu vou colocar ele aqui na frase, na forma negativa, ok? Let's go. Qual auxiliar que eu uso para I do? Colocar assim, I do not play, ok? Eu utilizei essa forma aqui do not, mas posso utilizar don't, tanto faz. Eu estou utilizando essa daqui porque na outra atividade eu usei don't e doesn't, né? Usei as formas abreviadas. Então vou usar o do not aqui, sem ser abreviado. Marcos, e o verbo é drive. Marcos é a mesma coisa que ele. Qual auxiliar que eu utilizo para ele, né? Quando eu estiver me referindo a ele, does not drive.
O verbo fica do mesmo jeito, ninguém mexe no verbo, certo, gente? Forma afirmativa ou forma negativa, ninguém mexe em verbo, porque eu já estou utilizando o auxiliar. E quando eu utilizo o auxiliar, não preciso mexer no verbo, ok? Vamos lá. Continuous here. She. She. Qual auxiliar que eu uso para o she? O does. Né? Ó, she does, vou usar a forma abreviada. She does not call. She does not call. Ok? Aqui. They. Peraí, pronto. They, que é eles, né? They. O auxiliar que eu utilizo para they é o do, né? I do not give. Do not give the presents, ok? E aqui temos he, he, o auxiliar utilizado para o he. Auxiliar utilizado para o he aqui, opa, é o does not, né? He does not study, ok? Gente, que você sempre tem que prestar atenção a isso. Se eu já estou utilizando auxiliar, olha, então o verbo, eu não mexo no verbo, ele fica do mesmo jeito, ficou do mesmo jeito. Por quê? Porque eu já estou utilizando o auxiliar. E a regra diz que quando eu utilizo o auxiliar, eu não mexo no verbo, não modifico o verbo, certo? Forma afirmativa, se eu estou fazendo a forma afirmativa, não preciso de modificar verbo nenhum, certo? Ok? Você não pode mexer com o verbo, não precisa conjugar ele. Ok? Mas ficou, I do not play football, né? Eu não jogo futebol. Marcos does not, ou does not drive fast, ele não dirige rápido. She doesn't call my father, ela não liga para meu pai, ou chama, tanto faz. They do not give the present, eles não dão os presentes. E he doesn't study with Mary, ele não estuda com Mary, ok? So that's all. Pessoal, essa foi a forma negativa, essa foi a forma negativa que a gente viu. Só lembrando, na forma negativa, eu utilizo os dois auxiliares, que são o do e o das, certo? E se eu estou utilizando auxiliar na sentença, o que é que eu faço? Eu não preciso mexer no verbo, ok? Você não precisa conjugar o verbo, não. Porque eu já estou utilizando o do e o das. Lembrando que o das eu utilizo para quais pessoas? He, she, it, ok? Lembrem, qualquer dúvida, assistam novamente esse vídeo lá no nosso canal no YouTube, ok? E os outros vídeos também estão lá. Qualquer dúvida sobre a forma afirmativa, vocês vão lá no canal, assistem de novo e depois assistam a forma negativa de novo, ok? See you, bye bye!